Para começar, eu acho importante deixar registrado logo no início do vídeo que eu repudio com veemência qualquer ato de violência, qualquer ato de depredação, qualquer ação que saia dos parâmetros do que se diz, do que se considera apropriado numa disputa política, indignação política, qualquer que seja a sua bandeira ideológica, violência nunca é justificável. Dito isso, é muito triste ver o que estão tentando fazer com a tragédia de ontem. Ontem, uma pessoa claramente com sérios distúrbios mentais, uma pessoa, por falta de palavra melhor, louca, decidiu tirar a própria vida na Praça dos Três Poderes. Deitou em cima de uma bomba que explodiu em sua cabeça. A parte triste é a forma como a imprensa e algumas autoridades estão tentando usar essa tragédia, esse ato de loucura, esse suicídio, como mais uma ferramenta para destruir a nossa tão frágil democracia, a nossa tão frágil e já abatida liberdade de expressão. A imprensa não demorou minutos para já publicar nos seus canais mensagens como essa que saiu na Veja. Bolsonarista deixou mensagem à Polícia Federal sobre bomba no STF. Bolsonarista. Bolsonarista? Bom, será que ele era bolsonarista? Daí saiu essa imagem aqui que foi publicada, tirada do Facebook dele. Ele foi candidato, esse cidadão, tio França, que tirou sua própria vida num ato de desespero. Ele foi candidato pelo PL, mas basta olhar rapidamente que você percebe que a logo do PL é uma logo antiga, antes da entrada do Bolsonaro. Isso porque esse cidadão, ele foi candidato a vereador pelo PL em 2020, antes do Bolsonaro sequer cogitar a hipótese de entrar para esse partido. Ele entrou em 2021. Enquanto ao ser bolsonarista, dentre as mensagens publicadas pelo cidadão no mesmo dia, eu acredito, que ele tirou sua vida, ele escreve: Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Chega de polarização. Esse é o momento de vocês provarem que vocês são. Quem vocês são? O povo é só um povo. Então aqui nós temos uma mensagem muito de centro. Uma mensagem que você vê em pessoas ali do centro, do centrão, né? Chega de polarização, fora Lula e Bolsonaro. Mas é claro, nada disso importa. O que importa é que imediatamente nós estamos vendo esse ato, esse fato trágico de ontem sendo usado da forma mais rasteira e mais podre possível. Já estamos ouvindo discursos de como agora as redes sociais devem ser censuradas. A importância e a urgência de censurar as redes sociais, porque isso tudo não é um lobo solitário trabalhando. É um lobo solitário que tem um contexto. E o contexto desse lobo solitário foi lá e se suicidar na frente da Praça dos Três Poderes. Já saíram as imagens das câmeras de segurança mostrando que ele chegou lá com rojão, e inclusive o carro dele explodiu ao lado da Câmara dos Deputados, do anexo 4, inclusive ao lado de onde fica o meu gabinete. Uma pessoa claramente indignada não só com o judiciário, mas com a política em geral. Você vê pelas mensagens onde ele diz que tem que sair Lula e Bolsonaro. Mas não demorou para usarem essa tragédia de ontem de forma rasteira política. Censurar as redes sociais, perseguir, falando que o ato de ontem é o segundo ato pior depois do 8 de janeiro, se esquecendo em 2017, quando o MST tentou invadir o STF com facas, foices e machado na mão. É impressionante como nem mesmo uma tragédia, a morte de uma pessoa louca que tirou sua própria vida, porque sim, foi um suicídio, nem mesmo isso está fora da possibilidade de ser usada de forma política. Mas o curioso é que em 2020, um homem foi preso na tarde de hoje após atear fogo em um ônibus em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo nota da PM ao UOL, o indivíduo teria espalhado gasolina dentro do veículo e depois ateado fogo dentro do veículo com outras pessoas. Esse não. Com outras pessoas. Em seguida, ele desceu do ônibus e gritou: "Fora Bolsonaro". Uma pessoa foi lá, ateou fogo no ônibus com pessoas dentro e gritou: "Fora Bolsonaro", mas isso não foi o bastante para rede social, para acabar com a imprensa. Quando o Adélio tentou matar Bolsonaro, claramente sendo influenciado pela narrativa da imprensa na época, também ninguém falou nada em acabar com a imprensa. E mais um detalhe que chama a atenção
é que no mesmo dia que esse homem tirou sua própria vida, ele fez um ato contra si, nós tivemos essa matéria. Você deve ter visto o vídeo dessa influencer gravando o vídeo pedindo para que os deputados do PL fossem sequestrados e colocados um fuzil na cabeça de cada um. Mas isso não tomou proporção, não saiu no Jornal Nacional, não saiu na imprensa. Uma pessoa que se sente na liberdade de ir lá e pedir a morte de deputados do partido que ela não gosta. Então nós estamos vivendo um período muito, muito estranho no nosso país. Vão usar isso para tentar impedir que a anistia seja aprovada. Na minha opinião, é mais uma prova de que o Brasil não aguenta mais a perseguição, não aguenta mais essa ditadura, a censura, e ao ponto de uma pessoa achar que tirar a própria vida seria de certa forma benéfico, ou traria algum avanço para a pauta que ela queria. Para a pessoa tirar a própria vida, ela já acredita que não há nenhuma outra coisa que possa ser feita. O que está acontecendo com o Brasil? Até quando nós vamos continuar seguindo esse caminho de perseguição? E o engraçado é que é uma perseguição onde aqueles que estão sendo perseguidos, se eles verbalizarem a sua indignação, eles se tornam mais alvos ainda. Você tem que ser perseguido em silêncio. Você tem que ter sua vida destruída em silêncio, você tem que ser preso e condenado em silêncio. Você tem que ver seus familiares sendo presos de forma ilegal, de forma injusta e ficar em silêncio. Senão sua vida é destruída. A forma como está sendo, pior do que aconteceu ontem é a forma como ela está sendo usada hoje. Se na minha opinião isso dá mais gás ainda para que essa anistia sim tem que ser aprovada. A gente tem que parar com essa perseguição. O Brasil já viu que isso foi longe demais. Apenas uma bolha de algumas autoridades que ainda acreditam que esse é o caminho certo a ser seguido.